Olá, meu povo de sorte! Eu sou o Thiago Rosário, historiador, mestre em História Social e professor. E hoje eu vou falar sobre a crise do século XIV. Me responde uma coisa: o que acontece quando um continente inteiro enfrenta fome, guerra e uma doença que mata milhões de pessoas? Parece roteiro de filme apocalíptico, né? Mas isso aconteceu de verdade, lá na Europa, no século XIV. Hoje você vai entender como essa crise abalou o feudalismo e abriu caminhos para o surgimento dos estados modernos. Qual foi esse contexto? O século XIV foi um período de grandes dificuldades na Europa medieval. O sistema feudal parecia sólido, mas começou a entrar em colapso. Três grandes fatores explicam isso: fome, peste e guerra. E esses nomes vocês vão ouvir muito nesse vídeo. Primeiramente, a fome. A Europa dependia muito da agricultura. Os feudos nada mais eram do que grandes fazendas. Mas o que aconteceu? Começaram a ocorrer chuvas intensas, baixa fertilidade das terras e, consequentemente, queda na produção de alimentos. E o resultado disso foi fome generalizada, e a fome vai enfraquecer o sistema imunológico da população. Ou seja, as pessoas ficaram muito mais vulneráveis a doenças. E aí vem o segundo problema: a peste bubônica. A peste bubônica se espalhou rapidamente pela Europa. Ela matou aproximadamente um terço da população europeia. Sim, um terço. A doença se espalhava com facilidade, porque a higiene era muito diferente da atual. As cidades eram sujas, eram lotadas, a população estava enfraquecida, pela fome. E tem mais: a intolerância religiosa nesse período vai aumentar também. Muitos passaram a acreditar que a peste era uma punição divina. Se lembra que a gente está falando da Idade Média, então o peso da religiosidade, o peso da religião é muito grande. E grupos como os judeus foram perseguidos injustamente. Ou seja, além das doenças, houve a violência e preconceito. Agora vamos entender um pouco sobre uma guerra, a Guerra dos 100 Anos. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a Inglaterra e a França disputavam o trono francês. Mas olha o detalhe importante: no final do conflito, a França fortaleceu o poder do rei. Ou seja, a guerra contribuiu para a centralização política. O que antes cada feudo tinha suas próprias regras, seus próprios costumes, o poder era descentralizado. Depois desse conflito na França, o poder do rei vai conseguir ser mais forte do que dos senhores feudais. Outro ponto importante são as revoltas camponesas. Agora pense comigo: os camponeses já enfrentavam a fome, a doença e a guerra, e ainda eram super explorados pelos senhores. E o resultado disso? Revoltas. Os camponeses se rebelaram contra os abusos. A nobreza reprimiu com mais violência ainda, mas em alguns casos, algumas reivindicações, elas foram atendidas. Isso mostra aí que o sistema feudal estava enfraquecendo, que as revoltas conseguiam promover mudanças. E o resultado dessa crise toda? Agora bora juntar tudo: fome, peste, guerra, revoltas. E o que aconteceu? Desagregação do sistema feudal, enfraquecimento dos senhores feudais, fortalecimento do poder dos reis e início da formação dos estados modernos. A crise, ela não foi apenas um momento de sofrimento, mas foi um período de transformação. O velho sistema feudal estava ruindo, estava se despedaçando, e algo novo estava surgindo. Agora, bora fazer uma conexão importante aí. Percebe como crises podem transformar as sociedades? Momentos difíceis podem gerar mudanças profundas. E foi isso que aconteceu lá no século XIV na Europa. Sem essa crise, talvez a Europa não tivesse caminhado para a centralização do poder, dos estados. Será que a Europa ainda estaria vivendo a Idade Média? Ou as características da Idade Média? Bora lá para o resumo do que você aprendeu nesse vídeo de hoje. A crise no século XIV foi causada pela fome, peste e guerra. A população foi drasticamente reduzida. O sistema feudal entrou em declínio. Os reis começaram a concentrar mais poder. E esse processo ajudou na formação dos estados modernos. Agora eu te pergunto: você acha que as crises sempre destroem? Ou elas podem construir, podem transformar também? Escreva aí nos comentários o que você acha sobre isso. Se você gostou do vídeo, compartilha com aquele amigo que acha que a Idade Média foi parada o tempo todo, porque o século XIV foi tudo, menos parado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até mais.